Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Você sabe, o seu nome está inscrito no livro da vida. Se você está com Cristo Jesus, você está muito bem. Eu aqui agora vou compartilhar uma mensagem que vai transformar a sua vida. Está preparado? Ouça. O anticristo, o agente de Satanás. A Bíblia diz no capítulo 13 do livro de Apocalipse: ouça o que precisa ouvir. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta,
cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 18. A Santa Bíblia, a palavra de Deus, diz, e eu acredito. Você está ouvindo o anticristo, o agente de Satanás. Pense mentalmente a pretensão do anticristo. Satanás, embora derrotado, ainda recebe permissão para perseguir a igreja do Filho de Deus, Cristo Jesus, com sua fúria mais terrível. Ele, Satanás, sempre quis imitar a Deus. Você sabia? O grande dragão vermelho quis ser igual a Deus numa tentativa de imitar a Deus Pai. A besta que surge da terra, o anticristo, tentará imitar Cristo Jesus. Como o Filho encarnou-se, morreu e ressuscitou, o anticristo será uma espécie de encarnação de Satanás, que passará por uma experiência de morte e um simulacro da ressurreição. Fique atento nesses detalhes. Eu fico imaginando. O tempo, ouça, o tempo da aparição do anticristo. Embora o mistério da iniquidade já esteja operando, o anticristo, como pessoa que encarnará o poder dos reinos ímpios e também todo o poder de Satanás, emergirá em breve, no tempo do fim. Isso é visto na Bíblia, a Santa Palavra de Deus, de várias formas. Apostasia, a grande tribulação, a revelação do homem da iniquidade, o pouco tempo de Satanás. Você sabia? A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2,7: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Agora você vai ouvir 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 8 a 12.
E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. A Santa Bíblia diz, em 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12, e eu acredito. Você está ouvindo o anticristo, o agente de Satanás. Pense mentalmente e ouça as várias facetas do anticristo. O anticristo no livro de Daniel, Daniel capítulo 7, versículos 1 a 6 e 17, 18. O anticristo é representado inicialmente não como uma pessoa, mas como 4 reinos: leão, urso, leopardo e outro terrível. Os impérios da Babilônia, Medo-Persa, grego e romano. O anticristo é representado não como uma pessoa, mas como 4 reinos, e também como Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio profanou o templo quando consagrou ao deus grego Zeus e mais tarde sacrificou porcos no altar do templo. Você sabia? As várias facetas do anticristo. Segunda, o anticristo no ensino do Filho de Deus, Cristo Jesus, registrado em Mateus capítulo 24, versículos 15 a 28. O anticristo é visto como o imperador romano Tito, do ano de 70 depois de Cristo. Destruiu a cidade de Jerusalém e o templo. O anticristo é visto como uma personagem, escatológico. Você sabia? A profecia bíblica vai se cumprindo. A profecia bíblica vai se cumprindo historicamente e avança para a sua consumação final. As várias facetas do anticristo. Terceira, o anticristo nas cartas do apóstolo São João. A palavra anticristo significa Cristo substituto ou Cristo rival. Ele será um adversário jurado de Cristo Jesus, o Filho de Deus. O termo anticristo é usado em um sentido impessoal. O apóstolo São João refere-se ao anticristo de forma pessoal. O apóstolo São João vê o anticristo como uma pessoa que já está presente, ou seja, como alguém que representa a um grupo de pessoas. Assim, o anticristo é o termo utilizado para descobrir
uma quantidade de gente que sustenta uma heresia fatal. O apóstolo São João fala tanto do anticristo que virá e do anticristo que já está presente. Assim, o apóstolo São João esperava um anticristo que viria no tempo do fim. Os anticristos são precursores do anticristo. Para o apóstolo São João, o anticristo sempre esteve presente nos seus precursores, mas ele se levantará no tempo do fim como expressão máxima da oposição a Cristo Jesus, o Filho de Deus, e a sua noiva, a igreja verdadeira. Você sabia as várias facetas do anticristo? Pense mentalmente. Você vai entender agora o anticristo como o homem do pecado na teologia do apóstolo São Paulo. Surgirá da grande apostasia. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. O anticristo será uma pessoa e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2:3. O anticristo será objeto de adoração, conforme a teologia do apóstolo São Paulo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. O anticristo, na teologia do apóstolo São Paulo, usará milagres falsos, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. A Bíblia diz, e eu acredito, você está ouvindo o anticristo na teologia do apóstolo São Paulo. Só pode ser revelado depois que aquilo e aquele que o detém for removido. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. O anticristo será totalmente derrotado pelo Filho de Deus, Cristo Jesus, e pela sua igreja, a noiva. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. A Santa Bíblia, a palavra de Deus, diz, e eu acredito. Você está ouvindo o anticristo, o agente de Satanás. Ouça agora a descrição do anticristo. Sua ascensão se dará num tempo
de muita turbulência. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta. A Bíblia diz, e eu acredito. O que significa isso? Vi emergir do mar uma besta. As águas do mar são multidões, as nações e os povos na sua turbulência político-social. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 17, versículos 4 e 5. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A Bíblia diz, eu acredito, vi emergir do mar uma besta. As águas são símbolos das nações não regeneradas em sua agitação. A Bíblia diz em Isaías 57, versículos 20 e 21. Mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. A Bíblia diz, e eu acredito. Eu fico imaginando aqui agora, antes do levantamento do anticristo, o mundo estará em desespero, num beco sem saída. Você sabia? Ele, o anticristo, emerge desse caos. O pequeno chifre de Daniel, o homem de desolação citado por Cristo Jesus, o homem da iniquidade citado pelo apóstolo São Paulo, o anticristo citado pelo apóstolo São João e a besta que emerge do mar. É a mesma pessoa. Esse personagem, o anticristo, encarnou-se na figura dos imperadores, Dominus et Deus. Esse personagem, o anticristo, encarnou-se também em outros reis e reinos despóticos, mas se apresentará no fim como o anticristo escatológico. Ele, o anticristo, com seu grande poder, vai seduzir as pessoas e conquistar as nações. Você sabia? Ele, o anticristo, se levantará num contexto de grandes convulsões naturais, terremotos, epidemias e fomes. Ele, o anticristo, aparecerá no tempo de grande convulsão social. Será um tempo de guerras e rumores de guerras, onde reinos se levantarão contra reinos. O mundo
será um campo de guerra. Ele, o anticristo, surgirá no tempo de profunda inquietação religiosa. Ele, o anticristo, brotará do ventre da grande apostasia. Você sabia? Os homens obedecerão a ensinos de demônios. Os falsos mestres e os falsos cristos estarão sendo recebidos com entusiasmo. Nesse tempo haverá duas igrejas. A igreja apóstata, que segue a besta e Satanás, e a igreja fiel ao Filho de Deus, Cristo Jesus. Já parou para pensar nisso? Ele, o anticristo, surgirá oferecendo soluções aos problemas mundiais. O mundo estará seduzido pelo seu poder. Os homens estarão dizendo paz, paz, quando lhes sobrevirá repentina destruição. O mundo está pronto para endeusar qualquer novo César que consiga dar à sociedade caótica unidade e paz. Você está ouvindo o anticristo, o agente de Satanás. Ele, o anticristo, surgirá no tempo de profunda desatenção à voz do juízo do Filho de Deus, Cristo Jesus. Você sabia? Esse tempo será como nos dias de Noé. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, Cristo Jesus. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Você acredita? Ele, o anticristo, incorpora todo o poder, força e crueldade dos grandes impérios do passado. Você sabia? A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. Pense comigo. Daniel viu 4 animais ferozes, representando 4 reinos. A força anticristã foi vista por Daniel como 4 reinos que dominariam o mundo: Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. O anticristo incorpora todo o poder,
dos impérios anticristãos. O anticristo é o braço de Satanás, enquanto o falso profeta é a mente de Satanás. Ele será um ser totalmente mau, cruel, prodigiosamente conquistador. Ele, o anticristo, terá a ferocidade do leão, a força do urso e a velocidade do leopardo. A besta que sobe do mar simboliza o poder perseguidor de Satanás incorporado em todas as nações e governos do mundo através de toda a história. Essa besta toma diferentes formas. No fim, se manifestará na pessoa do homem da iniquidade. Você está ouvindo o anticristo, o agente de Satanás. Ouça. Ele, o anticristo, agirá no poder de Satanás. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Pense nisso. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Já parou para pensar nisso? Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 13, versículos 2 a 4, e ainda mais, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. A Santa Bíblia diz, e eu acredito, o anticristo vai manifestar-se com um grande milagre. Ele, o anticristo, vai distinguir-se como uma pessoa sobrenatural por um ato que será um simulacro da ressurreição. Esse fato é tão importante que o apóstolo São João o registra 3 vezes em Apocalipse, capítulo 13, versículo 3, versículo 12 e versículo 14. A Bíblia diz: Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem, a besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Você está ouvindo
o anticristo, o agente de Satanás. O anticristo vai manifestar-se com um grande milagre. Você sabe, a Bíblia diz. Certamente não será uma genuína ressurreição dentre os mortos, mas será o simulacro da ressurreição produzido por Satanás. O propósito dessa misteriosa transação será conceder a Satanás um corpo. Satanás governará em pessoa. O anticristo será uma espécie de encarnação de Satanás. Eu fico imaginando aqui agora. A maioria dos estudiosos, os teólogos, vê nessa figura a lenda do Nero redivivo. Nero se suicidou em 68 depois de Cristo. Em um ano, no meio de golpes, surgiram 4 imperadores em um ano. No meio de golpes, surgiram 4 imperadores. Galba, Otto, Vitélio e finalmente Vespasiano. Depois surgiu a lenda de que Nero não tinha morrido, mas escapado para o Oriente e que voltaria em triunfo. No tempo do apóstolo São João, Domiciano foi chamado o segundo Nero. Você sabia? O anticristo vai realizar grandes milagres. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios de mentira. Hoje, eu e você vivemos numa sociedade ávida por milagres. As pessoas andam atrás de sinais e serão facilmente enganadas pelo anticristo. Fique de olho e cuidado para não ser enganado ou enganada. O anticristo vai ditar e disseminar falsos ensinos. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2,11: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. A Bíblia diz, e eu acredito, nesse tempo os homens não suportarão a sã doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, 2 Timóteo 4,3. Mas obedecerão a ensinos de demônios. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz, e eu acredito: ouça, as seitas heréticas, misticismo e o sincretismo de muitas igrejas pavimentam o caminho para a chegada do anticristo. O anticristo vai governar na força de Satanás. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 2: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso
e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A Bíblia diz, eu acredito. Na verdade, quem vai mandar é Satanás. Os governos subjugados por ele, o anticristo, vão estar sujeitos a Satanás. Será o pouco tempo de Satanás, o período da grande tribulação. O governo do anticristo vai ser universal, pois Satanás é o príncipe deste mundo. O mundo inteiro jaz no maligno. Aquele reino que Satanás ofereceu a Cristo Jesus, o anticristo o aceitará. Ele, o anticristo, vai dominar sobre as nações. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. O governo universal do anticristo será extremamente cruel e controlador a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Faz que lhes seja dado a marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou número do seu nome. Como se sente agora? Você sente que a sua alma, que a sua vida está salva por Cristo Jesus? Você sente que o seu nome está escrito no livro da vida? Você já entregou a sua alma para Cristo Jesus? Você já pensou na sua alma, na sua vida espiritual? Há duas mortes registradas na Bíblia: a morte do corpo e a morte eterna, onde o espírito é lançado no inferno. Você quer agora entregar a sua vida, a sua alma para Cristo Jesus? Só Cristo Jesus salva. Ele é a única esperança de salvação de sua alma. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. E ainda mais, você precisa pertencer à igreja do Deus vivo, Cristo Jesus. Haverá somente duas igrejas no mundo: a igreja do anticristo e Satanás e a igreja do Filho de Deus, Cristo Jesus. Qual delas você quer pertencer? Pense nisso. Sua vida, sua responsabilidade.